Esse é o segundo vídeo da série Fisiologia Respiratória. Ó, já sabemos que a principal função do sistema respiratório é o transporte de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Então, como é que esses gases, essas trocas desses gases ocorrem? Através do gradiente de pressão. Ou seja, esse gás ele vai se difundir do compartimento que apresenta maior pressão para um de menor pressão. Então, vamos compreender. Nesse contexto aqui, no ar atmosférico, nós temos basicamente uma pressão de gases de 760 milímetros de mercúrio, perdão. Bom, a pressão atmosférica do oxigênio é cerca de 160 milímetros de mercúrio. Já a pressão do dióxido de carbono, gás carbônico, é 0,25 milímetros de mercúrio. Vamos inicialmente focar num contexto do gradiente de pressão do oxigênio e depois do gradiente de pressão do dióxido de carbono. Analisando o oxigênio. Nos alvéolos, a pressão do oxigênio é 100 milímetros de mercúrio. Logo, o oxigênio ele vai, através do seu gradiente, sair da atmosfera e penetrar no alvéolo. Dessa maneira, quando ocorre isso, o oxigênio se difunde para a circulação pelo gradiente de concentração, pelo gradiente de pressão. Quando no sangue arterial, nós vamos ter, dessa forma, a pressão do oxigênio sendo 100 milímetros de mercúrio, uma vez que iguala a pressão do alvéolo. Já nas células teciduais, a pressão do oxigênio é menor que 40 milímetros de mercúrio. Dessa forma, o gradiente de pressão de oxigênio leva à difusão do oxigênio da circulação para a célula. É assim que funciona. Vamos agora partir, e aí dessa forma, o oxigênio pelo sangue venoso, ele fica em torno da mesma pressão das células, mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. Dessa forma, o sangue arterial é o rico em oxigênio porque leva oxigênio dos alvéolos para as células teciduais. Agora vamos analisar a pressão do dióxido de carbono. Ele é produzido no metabolismo aeróbio. No metabolismo aeróbio, consome oxigênio e produz dióxido de carbono. Então, nas células, a pressão do dióxido de carbono é maior que 46 milímetros de mercúrio. E assim, na circulação arterial, nos capilares, a pressão do dióxido de carbono é 40 milímetros de mercúrio. Nesse contexto, a favor do gradiente de pressão, o dióxido de carbono ele sai da célula e vai para a circulação. Chega no sangue venoso, nós temos uma pressão de dióxido de carbono maior que 46 milímetros de mercúrio, porque se associa, entra em equilíbrio com a célula. E quando chega nos alvéolos, a pressão do dióxido de carbono é 40 milímetros de mercúrio. Dessa forma, na atmosfera, a pressão do dióxido de carbono é 0,25 milímetros de mercúrio. Então, o dióxido de carbono sai da circulação, sai do corpo e vai para a atmosfera, vai para o meio externo. Então, é importante entender que a gradiente de pressão é que vai delimitar, é que vai levar à troca gasosa, tanto de oxigênio como dióxido de carbono. E as trocas gasosas alveolares, a troca gasosa alveolar, ela é influenciada por algumas situações. Vamos analisar inicialmente o oxigênio que chega aos alvéolos. Esse oxigênio que chega aos alvéolos, ele está relacionado à composição do ar inspirado e à ventilação alveolar. Na ventilação alveolar, nós temos a frequência e amplitude da respiração, a resistência das vias aéreas e a complacência dos pulmões.
Quando nós temos a difusão de gases entre os alvéolos e o sangue, nós observamos a área de superfície e a distância da difusão, a espessura da barreira hematoaérea e a quantidade de fluido. E ainda nós temos a perfusão adequada dos alvéolos. Aqui eu trago, mais uma vez, a barreira hematoaérea, onde nós temos aqui o espaço aeroalveolar e o lúmen do capilar. Então, em azul nós temos a difusão do oxigênio do espaço aéreo alveolar para o lúmen e o dióxido de carbono do lúmen para o espaço aéreo alveolar. Aqui nós temos, então, o surfactante, o epitélio alveolar, as membranas basais fundidas do alvéolo e do endotélio, aqui o núcleo da célula endotelial. Isso tudo está relacionando a barreira hematoaérea. Então, algumas patologias causam hipóxia, ou seja, diminuição de oxigênio no alvéolo. Então, vamos entender. Então, o pulmão normal, nós observamos que no alvéolo nós temos a pressão de oxigênio normal e a pressão de oxigênio normal no capilar. No processo de enfisema, onde nós vamos ter a destruição dos alvéolos, vai ter a redução da área de superfície para as trocas de gases. Logo, a pressão do oxigênio no alvéolo vai estar baixa, normal a baixa, e a pressão na circulação baixa. Já na doença pulmonar fibrótica, as membranas alveolares elas ficarão mais espessas, diminuindo assim as trocas gasosas e levando à perda da complacência pulmonar, podendo diminuir a ventilação alveolar. Nesse contexto, a pressão de oxigênio ela vai estar no alvéolo normal ou baixa e na circulação baixa, porque não vai haver essa troca. Já no edema pulmonar, nós vamos ter um líquido no espaço intersticial que vai aumentar a distância da difusão dos gases. Assim, a pressão de dióxido de carbono arterial pode ser normal, devido à maior solubilidade do dióxido de carbono em água. E assim, a pressão do oxigênio vai ser normal, a superfície de troca, no entanto, vai ter um aumento na distância da difusão. E a pressão capilar de oxigênio baixa. Já no contexto da asma, vai se ter um aumento na resistência das vias aéreas. E assim, vai diminuir a ventilação pulmonar. Nesse contexto, vai ter a constrição dos bronquíolos, a pressão de oxigênio no alvéolo vai estar baixa e vai estar baixa também na circulação. Essas patologias alteram a quantidade de oxigênio, né, do organismo, gerando diversos efeitos relacionados ao metabolismo das células. Falando do transporte de gases no sangue, o oxigênio ele vai ser transportado. A gente tem aqui o sangue arterial, nós temos o oxigênio vindo ao alvéolo, a membrana alveolar, o endotélio capilar. Então, nós temos a entrada de oxigênio. Esse pode ser dissolvido no plasma, cerca de 2% do oxigênio ele vai estar dissolvido no plasma. No entanto, a maioria do oxigênio, 98%, ele vai entrar nos eritrócitos ou hemácias e vai ser transportado dessa forma. Então, ele se liga à hemoglobina e a hemoglobina, né, vai levar 98% do oxigênio. Então, transporta nas células. Então, quando chega no espaço tecidual, então esse oxigênio ele vai deixar a hemoglobina, vai se dissolver no plasma, entrar nas células e ser utilizado na respiração celular. Essa é a situação que nós temos no transporte de oxigênio. Falando da oxihemoglobina, a quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina vai depender do conteúdo de oxigênio no plasma, que determina a porcentagem ou percentual de saturação da hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é uma proteína e vai ser saturada. Então, tudo isso vai depender do conteúdo de oxigênio no plasma. E a quantidade de hemoglobina, que determina o número total de sítios de ligação da hemoglobina que se liga ao oxigênio. E esse
os sítios de ligação, ele pode ser calculado pelo conteúdo de hemoglobina por eritrócito e pelo número de eritrócitos. Então, assim nós temos um transporte de oxigênio, majoritário através da oxihemoglobina. E falando do dióxido de carbono, que ele vai ser produzido pelas células. Então, vamos observar o que acontece. O dióxido de carbono pode ser transportado por 3 maneiras. Primeira, ele vai ser produzido, a respiração celular nos tecidos periféricos produz o dióxido de carbono. Então, ele pode ser dissolvido no plasma, cerca de 7%, difunde-se das células para os capilares sistêmicos. E assim, apenas 7% do dióxido de carbono permanece dissolvido no plasma. Já na etapa 3, cerca de 1/4 do dióxido de carbono liga-se à hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina. E assim, 23% do dióxido de carbono ele vai ser transportado dessa forma. Cerca de 70% do dióxido de carbono é convertido em bicarbonato e em próton de hidrogênio. A hemoglobina, ela tampona o próton de hidrogênio. E assim, o bicarbonato chega ao plasma quando troca-se com o cloreto. Vamos entender um pouco sobre essa relação. Então, o que a gente tem? A gente tem o dióxido de carbono e a gente tem água no citosol do eritrócito. E nós temos a participação de uma enzima chamada anidrase carbônica, que vai então converter bicarbonato, ao ácido carbônico, inicialmente, e a anidrase carbônica vai converter a bicarbonato e próton de hidrogênio. E aí esse próton de hidrogênio ele se liga à hemoglobina e assim tampona esse próton de hidrogênio. E aí o bicarbonato ele vai sair pelo antitransporte, ou cotransporte, antiporte. O bicarbonato ele vai sair para estar no sangue venoso, enquanto o cloreto entra. Então, 7% está dissolvido, 23% ligado à hemoglobina, na carbaminohemoglobina, e 70% como bicarbonato. Então, o transporte dos pulmões chega ao alvéolo. Então, o CO2, o dióxido de carbono dissolvido, ele vai ser difundido para o alvéolo. Nos pulmões, vai ser dissolvido livremente. Nós temos, pela lei da ação de massas, dentro do eritrócito, o dióxido de carbono, ele vai se desligar da hemoglobina e se difundir para fora dos eritrócitos. E a reação do ácido carbônico ela é revertida, trazendo o bicarbonato de volta para os eritrócitos, convertendo este bicarbonato em dióxido de carbono para que ele seja dissolvido. Ele seja, então, liberado e difundido no alvéolo. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem? A gente vai ter a reversão dessa situação. O bicarbonato ele vai entrar novamente no eritrócito. Ele entrando no eritrócito, ele vai ter, então, a associação da anidrase carbônica, ácido carbônico, anidrase carbônica vai, então, levar a formar o dióxido de carbono e a água, o dióxido de carbono, então, vai ser dissolvido. Dessa forma, ocorre o transporte do dióxido de carbono. Bom, então, de uma maneira geral, o que a gente tem nos transportes? Então, o transporte de oxigênio, ele vai ser ocasionado 98% pela oxihemoglobina nos eritrócitos e 2% dissolvido. Já o transporte de dióxido de carbono vai ser de 3 formas. 7% dissolvido no plasma, 23% associado à hemoglobina, na carbaminoglobina, e 70% no plasma sob a forma de bicarbonato. E, importante lembrar, que a troca dos gases vai ser direcionada pelo gradiente de pressão. Bom, esse foi a parte 2 da fisiologia respiratória.